A deputada do Estado de São Paulo, Ana Perugini, do PT, propôs um movimento para criar uma lei que proíbe a pulverização aérea de agroquímicos aqui no Estado de São Paulo. A sugestão ocorreu durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo na última semana, que teve como, abre aspas, pulverização aérea de agrotóxicos, o veneno chega à mesa, fecha aspas. Esse era o tema da audiência. Além de parlamentares, estiveram na audiência pública representantes do Ministério Público, ambientalistas, representantes de organizações não governamentais e movimentos sociais como o MST. Um levantamento feito pelo SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, revela que atualmente 20 municípios brasileiros já proíbem a pulverização aérea de defensivos agrícolas, que são produtos utilizados para tratar as lavouras contra pragas e doenças. Entre os estados, Ceará também já proibiu a pulverização aérea com uma lei que começou a vigorar em 2019 e, inclusive, foi questionada no Supremo Tribunal Federal, mas continua valendo. Em Mato Grosso do Sul e agora São Paulo, há iniciativas parecidas, no sentido de tentar proibir a pulverização aérea. Sobre este tema, a gente vai conversar com o diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o Gabriel Colli. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Muito obrigado, Kelly. Obrigado pela oportunidade. À disposição. Gente é que agradece a sua presença e a primeira pergunta é: qual a justificativa usada por estados e municípios para proibir a pulverização aérea, né? E por que agora iniciativas como essa do PT, que quer proibir a pulverização no estado de São Paulo? Na justificativa desses projetos, geralmente eles têm utilizado a questão de contaminação, de que, na opinião deles, através da pulverização aérea, a contaminação de agrotóxicos das pessoas, enfim, ela é maior, o que é um completo equívoco, né? E a outra justificativa é que não existiria uma regulamentação que organize o setor, o que também tem um equívoco muito grande, considerando que o setor tem uma regulamentação federal. Mas a base de tudo isso é a falta de informação, na verdade, né? Por isso que estamos aqui, inclusive, para poder esclarecer um pouco mais sobre o setor. Qual é o equívoco que você coloca que é o mais importante? É de que é feita uma confusão de que usar pulverização de agroquímicos utilizando a pulverização aérea, isso aumenta a contaminação do quê? Esse é o equívoco que você coloca? O grande equívoco aqui é você querer tirar da população, tirar do produtor rural, de quem usa a aviação agrícola, a ferramenta, porque a aviação é a ferramenta que leva o produto, seja ele químico ou biológico. A aviação ela só vai aplicar aqueles produtos que são autorizados pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Saúde. Então, o grande equívoco está aí. O debate não deveria ser sobre a ferramenta, e sim, talvez, sobre, então, os produtos, né? E esse é o nosso grande debate, esclarecer sobre isso, né? A aviação tem crescido um monte justamente porque é uma ferramenta extremamente eficiente e mais que isso, ela é muito precisa e regulada. Existe uma regulamentação que tem muito controle e nós não temos nenhum indicativo, nós não temos nenhuma análise que mostra que com a aviação aumenta a contaminação, sejam das pessoas envolvidas ou seja do meio ambiente. Não há nenhum estudo quanto a isso em nenhum lugar do mundo. Interessante. Agora, me faz pensar na sua resposta quando você disse que talvez o foco não devesse ser a pulverização aérea, mas os produtos. Os produtos, eles geram contaminação? Porque a gente tem uma série de regras e leis no Brasil muito severas para permitir que o alimento que chega à mesa do consumidor seja um alimento seguro. Então, por que mirar o produto? Você falou muito bem, né? Porque os produtos, assim como a ferramenta, cumprem uma legislação, uma regulamentação muito pesada. Qualquer produto que hoje venha a ser utilizado na agricultura, ele passou por uma extensa regulamentação, vários testes até chegar na mesa brasileira. O produto não é o problema, assim como a ferramenta não é o problema. O grande problema é o mau uso, seja do produto ou seja da ferramenta. Por isso que a gente defende muito que a gente tem que fazer um debate científico, que a gente precisa trabalhar muito as boas práticas. A gente faz até uma comparação muitas vezes, né? Quando acontece um acidente de carro, a gente não vai proibir o uso do carro. O que a gente faz? A gente leva o motorista para reciclagem. E aqui o que a gente está dizendo é a mesma coisa. Se eventualmente existem problemas, e a gente sabe que de vez em quando existem, a gente tem que tratar o problema, a gente precisa punir quem causou o problema, ter uma regra muito clara. E existe regra para isso, existe punição para isso, e não tirar
dar oportunidade de uso da população brasileira, do agricultor brasileiro, uma ferramenta que é extremamente eficiente, né? Por isso que ela vem crescendo um monte e é um dos motivos que a nossa agricultura cresce. Nós temos cada vez mais a aviação mais eficiente, produtos melhores, a tecnologia à disposição do produtor. A gente não pode tirar a tecnologia. Esse é o nosso debate, essa é a nossa preocupação. Agora, você está dizendo que o produto é seguro, que a aviação aérea agrícola tipo de químicos também é segura, e a gente estava vendo há pouco imagens da audiência aqui na Assembleia do Estado de São Paulo, em que foi feita uma proposta por uma deputada estadual do PT de criar um movimento para proibir a pulverização aérea no estado, isso com informações do próprio site da Assembleia Legislativa. A minha pergunta é, qual é o nível de preocupação de vocês com o avanço desse tema? São Paulo pode sim conseguir a proibição da pulverização aérea? Logicamente que a gente fica muito preocupado, porque, primeiro, gera uma mídia, gera uma informação negativa sobre o setor. Quando você traz à tona em mais um projeto, e não é o primeiro em São Paulo, nos últimos cinco anos já é o quarto projeto aí que tenta proibir. A gente acredita de que esse projeto não avance, porque existe um entendimento da grande maioria dos parlamentares da importância da ferramenta. São Paulo hoje é referência em muitas culturas, o exemplo é a cana de açúcar, que não existe como produzir cana sem uso do avião, e aqui eu estou falando da aplicação principalmente de produtos que não são químicos, né, que são biológicos, então vejo que a gente tira também essa oportunidade. Então, estamos sim preocupados, porque traz esse debate, ele gera uma mídia negativa, ele gera muitas vezes desconfiança, porém, por outro lado, ele também nos dá a oportunidade de esclarecer sobre como funciona a nossa atividade. Estamos fazendo nosso tema de casa, que é levar informação aos parlamentares, mais uma vez, sobre a nossa atividade. Agora, que tipo de informação, Gabriel, vocês estão levando aos parlamentares? E a minha pergunta, ela também vem no sentido de que o Ceará, estado brasileiro, já proibiu a pulverização aérea agrícola e há muita preocupação de agricultores de outros estados de que essa pulverização venha a ser proibida em outros estados, além de São Paulo. Há movimentos também nessa direção. Nós estamos, inclusive, levando informação aos parlamentares de São Paulo sobre o Ceará, para que eles não sigam esse mau exemplo, porque um dos motivos no Ceará que foi proibido, e lá, diga-se de passagem, que nem tem aviação agrícola, existe lá uma ou duas empresas do estado da Bahia que voavam lá nas fazendas de banana, e o estado do Ceará é um dos maiores produtores de banana do Brasil e exporta para a Europa, está com muita dificuldade. Por que eu digo isso? Não seguir o exemplo. Porque uma das justificativas era diminuir a contaminação de agrotóxicos nas pessoas. E o que aconteceu no estado nos últimos 4 anos? Esse índice aumentou, a contaminação no estado aumentou em quase 30%, segundo os dados do próprio governo do estado. Então, olha como o Ceará errou muito em retirar esta ferramenta. Quando você retira essa ferramenta, você volta a usar o equipamento costal, onde as pessoas têm um contato muito maior com os agrotóxicos. Então, a gente está levando essa informação aos parlamentares. E, além disso, também estamos levando toda a legislação federal que já regula a nossa atividade há pelo menos 70 anos no Brasil, que tem regras muito rígidas, muito claras no Ministério da Agricultura, na ANAC, com sanções, inclusive, para quem comete o mau uso da ferramenta, seja do avião, seja do helicóptero, seja do drone de pulverização, porque o drone também está nessa conta, né? O drone também é pulverização aérea. Muito bem, só para deixar claro para a nossa audiência, você está dizendo que no estado do Ceará, à medida que foi proibida a pulverização de agroquímicos usando aviação agrícola, houve um aumento na contaminação para os aplicadores em função de um uso de outras ferramentas que são menos modernas do que a aviação agrícola. E a preocupação é que se São Paulo ou Mato Grosso do Sul, que eu acho que apareceu no estado de vocês também na pesquisa, adotarem a mesma iniciativa, esse problema poderia se agravar. É isto? É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que estamos usando este mau exemplo do Ceará para que outros estados não copiem esse mau exemplo, até porque o estado está sofrendo um monte. Basta perguntar lá para os bananicultores como é que eles estão fazendo para produzir banana. Última pergunta para você, Gabriel. Além do estado de São Paulo, que agora tem essa mobilização na Assembleia Legislativa, movida por parlamentares do PT que querem proibir o uso da pulverização aérea aqui neste estado, outros estados estão caminhando na mesma direção? Sim, quais são eles? Se sim, quais são eles?
Sim, temos outras iniciativas e basicamente todos ligados ao Partido dos Trabalhadores, assim como é o Estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul também tem essa iniciativa. Mato Grosso, Goiás, Paraná e Paraíba são os estados que nesse momento têm um projeto que começou a circular no seu estado, pedindo a mesma coisa. O projeto, na verdade, é um copia e cola, né? Eles fazem o mesmo projeto, colocando os mesmos argumentos em todos os estados. Agora, eu disse que era a última pergunta, desculpa, eu não posso terminar a entrevista aqui. Você falou em Mato Grosso do Sul, Paraná e qual outro estado? Mato Grosso e Paraíba. Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso e Paraíba estão com o mesmo projeto dentro das assembleias estaduais? Exatamente isso. Isso é muito preocupante. Você está falando de Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são alguns dos principais estados agrícolas brasileiros que favorecem o desenvolvimento da produção e do PIB da economia nacional. Isso quer dizer que o sinal é vermelho, porque em algum momento isso pode passar em uma das casas, ou não? Você acha que não tem espaço para esses projetos serem aprovados? Sim, o sinal é vermelho, nos preocupa bastante, porque, afinal de contas, muitas vezes a gente não sabe o que pode acontecer dentro de uma Assembleia Legislativa. A gente acredita muito, né, na serenidade dos parlamentares, porém, no Ceará aconteceu isso, né, por algum equívoco lá dos parlamentares, acabaram aceitando e avançando com esse projeto. Então, a gente tem trabalhado um monte para levar informações para esses parlamentares de todos esses estados que já citei para você. E nos últimos 6 anos, nós conseguimos arquivar nos estados quase 30 projetos parecidos, iguais a esse do Ceará. Nós conseguimos arquivar, como no estado de São Paulo, né? Já foram arquivados alguns, porém muda a legislatura, eles voltam de novo com o mesmo projeto, tentando fazer a mesma coisa. Então, o sinal, sim, ele é vermelho. A gente pede, inclusive, ao produtor rural que ele acompanhe isso, porque ele, com certeza, será o principal prejudicado. Ele vai ficar sem essa ferramenta. Que interessante, Gabriel, esse movimento que você chama de copia e cola, um movimento que está se alastrando em diferentes estados e que é basicamente calcado na desinformação, vilanizando uma tecnologia de aplicação aérea agrícola de defensivos e colocando o aplicador ou até mesmo a população numa situação de uso de ferramentas mais precárias, né? Importantíssimo a gente disseminar informação de qualidade. Volte sempre com mais estudos, mais dados, para que a gente possa fornecer à população urbana e rural melhores informações para tomar as decisões juntos com seus parlamentares. Obrigada, Gabriel. Muito obrigado, ficamos sempre à disposição para esclarecer as pessoas sobre a nossa atividade. Obrigada, Gabriel Colli, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG.